Domingo 22 de fevereiro de 2026, primeiro domingo da Quaresma. Ouçamos, reflitamos as leituras bíblicas para mais um dia do Senhor, celebração dominical. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. O relato do livro do Gênesis continua: mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é a proposta da serpente. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta é a tentação das origens. Então os olhos dos dois, homem e mulher, se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Salmo de resposta, Salmo 50, piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. A segunda leitura de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 19, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. A contraposição entre Adão e Cristo. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça de Cristo frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. As leituras bíblicas nos levam a refletir, primeiramente, na grande tentação das origens, Adão e Eva, ser igual a Deus. Deus nos concede tudo, mas essa é a grande tentação, querer ser igual a Deus no jardim, portanto, passar ao domínio. Em Romanos, São Paulo mostra essa contraposição, revelando que a graça é maior que o pecado. Se por um só o pecado entrou em nossa história, também por ele, Cristo, superabundou o amor, o perdão
e a graça. No deserto, Jesus é tentado. A figura do deserto, biblicamente, é simbólica, lembra os 40 anos do povo de Deus na travessia para a terra prometida, 40 dias e 40 noites, Jesus jejuando, atravessando também o deserto, o lugar da tentação, mas também da intimidade com Deus, faz esse confronto com as tentações. Primeiro, o pão, a necessidade fundamental. Se você pode, você tem poder, tudo será, essas pedras serão transformadas em pão. E Jesus alarga esse horizonte dizendo, nem só de pão vive o homem, para dizer que a solidariedade, a justiça é muito mais ampla do que aceitar essa transformação passageira de pedras em pão. É muito mais profundo transformar toda a realidade a partir da justiça, inclusive para que todos tenham vida e vida em abundância, também tendo o pão e a palavra. No segundo momento, a tentação do diabo é: se você julgar daqui de cima, os anjos vão te amparar e nada vai acontecer, mesmo que caias nesse precipício. E Jesus não entra nesse jogo de magia, de achar que religião, crer em Deus, seja um espetáculo. E depois nós temos também a ilusão do poder, que o diabo mostra para Jesus: te darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. É muita coisa, o poder, as terras, as belezas, o universo. Se você me adorar, será seu. No fundo, no foco dessas tentações estão aí aquela que veio lá das origens: ocupar o lugar de Deus, pelo poder, pela posse, deixar de adorar a Deus e passar a orientar a vida pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pelo mando. E Jesus se coloca então nesse deserto, mostrando para nós a sua condição de filho de Deus, ainda que ele seja Deus, se coloca na posição de filho, adorar só a Deus, revelando para nós o nosso caminho também. Vencer as tentações hoje, aquilo que desumaniza o nosso coração, que desvia do melhor de nós. Toda essa ânsia cotidiana que nós temos em nossos dias, por aquilo que é vaidade, pelo poder, pela ganância, querer ser Deus, ocupar o lugar, o centro, isso é coisa que divide a gente. Diabo significa precisamente aquilo que separa, que divide, que fragmenta. E nós temos que rever profundamente os nossos atos, atitudes cotidianas, para ver se de fato estamos centralizados nessa relação filial com Deus, ou se a gente tem se avorado em ser dono das coisas, de achar que nós somos e ocupamos esse centro da criação, como disse lá o relato de Gênesis, querendo conhecer inclusive o mistério do bem e do mal e ocupar o lugar de juízes, ou se nós continuamos na relação filial de filhos e filhas de Deus. Isso é importante também para as relações humanas. Somos irmãos e irmãs, e na relação com todo o criado, a cura, o cuidado de tudo aquilo que está ao nosso redor, nos coloca como seres interdependentes, na comunhão fraterna, na relação com o universo, na filiação com Deus. Assim, Jesus nos mostra um caminho quaresmal muito importante. Atravessando também os desertos da nossa vida, vamos construindo, alargando o nosso coração, uma relação conosco. O jejum, inclusive, nos propõe essa cura dos excessos, voltar à nossa interioridade, aquilo que somos
mais profundamente, a caridade na relação com o próximo, principalmente com os mais vulneráveis, e a oração, com todo o mistério de Deus, com a Trindade Santa, com a vida de Jesus. Lembrando que a igreja esse ano nos traz a campanha da fraternidade, fraternidade e moradia, como um gesto concreto para a gente encarnar ainda mais essa palavra que estamos meditando, a liturgia quaresmal. Vamos ouvir o salmo de resposta, meditando um pouquinho mais o que nós ouvimos.